Hello, people! Good morning, good morning, morning, morning. It's Friday, é a sexta-feira, com o pessoal maravilhoso da segunda série Ensino Médio. Sejam vocês welcome back a todos aqueles que nos acompanham, tanto no chat do YouTube como aquele lá do IPTV, para mais uma manhã ensolarada de muito conhecimento. Vamos lá juntos, salve, salve, pessoal lá de Alvorada do Gurgueia, Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira do Piauí, Eliseu Martins, Santa Luz, São Gonçalo. Eu esqueci de dizer o seu polo, a sua cidade, manda aí um alô para que nós possamos aqui implementar aquele agradecimento. E aí, cadê a Marivânia Visgueira, né? Ela tá sempre ali, Filgueiras, Marivânia, marcando presença. Cadê o Aaron? Tamo juntinho, meu povo. E hoje, o que é que nós vamos praticar? Relembrar. Bom, nós vamos estar relembrando alguns conteúdos que são muito pertinentes no dia a dia para quem trabalha com as nossas provas, para quem vai fazer um vestibular, para quem pretende um dia fazer um concurso, não é? Esse momento de se afunilar, chegando aí final de setembro, né, já outubro, novembro e parte de dezembro, é aquele momento de muita recapitulação, porque nós trabalhamos com conteúdo verticalizado com caracterização e função social dos textos. Então, toda semana você é convidado a trabalhar o objeto do conhecimento do dia, mas como isso é contemplado dos mais variados moldes de questões, né? De Brasil, das nossas provas de vestibular, de concursos, questões autorais, visualizando aí, sobretudo, competência de área número 2, as habilidades 5, 6, 7 e 8, porque são pertinentes ao modelo do Exame Nacional. Tá? Não nos esquecendo também da aplicabilidade da BNCC. Por quê? Porque nós temos algumas universidades que já começaram a se aproximar dessa visão de aplicação nas suas questões. Nós temos, sim, alguns materiais a nível de Brasil que já trabalham com questões dentro desse molde. Então, para quem vai fazer vestibulares, não é? Terceira série está chegando aí, né? Vocês estão meses para fazerem a terceira série, se faz necessário a gente estar trabalhando, treinando, tá? Seja muito bem-vindo, Gabriel André, lá de Belém do Pará. Hoje você aí nos contemplando com essa presença maravilhosa, né? Nós estamos indo para a terceira aula, assuntos bem diferenciados, mas todos eles voltados para vestibular. Você pode cravar aí quem faz vestibular, né? Quem vai fazer as nossas provas, os nossos simulados, vão estar se deparando aí com essas questões. Então, gente, no objeto que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos verificar esse assunto, esse que é o maravilhoso mundo dos modalizadores da voz passiva e também o text and reading. Text and reading. Gente, é muito importante estar trabalhando isso. Você não sai desse eixo, né? Você não sai nunca desse eixo. Sempre tem um texto pelo meio, sempre tem uma sentença, sempre tem uma frase, uma quotation, tá? E o objetivo é identificar, tá? Qual é a finalidade comunicativa, verificar as construções, verificar como é que é o comportamento de uma voz passiva, como é que é o comportamento de uma voz ativa, tá? E aí você se depara com as resoluções de questões durante as aulas. Professor, e o para casa? Bom, ele vai iniciar do slide que pararmos, ó, do slide que respondemos, e ele vai até a parte final. Então, na próxima aula, eu vou deixar claro de onde até onde, para que vocês possam visualizar. Então,
As escolas que nos acompanham, ó, Baixa Grande do Ribeiro, né? 10, Baixa Grande do Ribeiro 5, Canavieira, Eliseu Martins, Santa Luz, Jacobina, tá? Todos vocês que nos acompanham pelo IPTV, Uruçuí, São Gonçalo. Pois é, o next class, né? No início da aula, eu começo a tirar a dúvida, ó, tirar dúvida do exercício que ficou para casa. E aí a gente começa com o objeto do conhecimento do dia. Bacana, pessoal aí de Guaribas, né? Pessoal das escolas. Tudo bom, Gabriel? Então, ó, professor, eu vou pedir a meu professor que ele faça, providencie Alvorada do Gurgueia, né? Eu vou pedir a meu professor que faça aqui o print das telas, porque o senhor vai cobrar isso aqui, eu vou estudar, né? Para que a gente possa estar trabalhando dentro dessa situação. Já na aula da semana que vem, eu já deixo para vocês, tá? De qual slide a qual slide. Aqui eu estou fazendo um teste para nós verificarmos aqui uma melhor maneira de identificar para vocês. Então, na aula da semana que vem, eu já coloco uma cartela, atividade para casa, eu já deixo sempre preparado no final lá, do slide tal ao slide tal. Muito bom dia, Simplício Rocha Júnior, mediador lá do Ginásio Estadual Nossa Senhora de Fátima, de Eliseu Martins. Um forte abraço, ilustríssimo professor, aos professores, aos alunos, aos nossos queridos gestores e gestoras, Secretaria de Educação, né? Pessoal de Eliseu Martins, sendo representado através do professor Simplício Rocha, do Ginásio Estadual Nossa Senhora de Fátima. Então, não esqueçam aí, os meus ilustríssimos, que na semana que vem eu começo por essa parte aqui, ó. Então, o slide começa pela atividade que eu deixei aí para casa. Então, nesse ainda, nós vamos responder aqui até o exercício do slide tal. Parei nesse, o professor pediu, ele parou no slide 86. Então, eu já sei que a partir do slide 87, ele é para casa e o professor vai responder algumas dessas questões. E se você tiver dúvida, o senhor pode trazer na próxima semana. Eu anoto a sua dúvida e já coloco no slide da semana posterior. Alright? Então vamos lá dar aquela aquecida nos motores. Bom, voice of the verb. Eu posso dizer que as vozes verbais, né? As vozes verbais, elas são subdivididas em três grupos. É isso? Voice of the verbs. Eu tenho aquela voz que é usada para enfatizar o praticante da ação, e aí eu estou falando de maneira objetiva, então é a voz chamada de voz ativa. Eu tenho aquela voz que ela é utilizada para termos a acessibilidade, não é? No quesito voz passiva, que é a ênfase na ação que foi praticada, e eu tenho aquele que é o cidadão, vai praticar a ação descrita pelo verbo que recai sobre ele mesmo, que é a voz reflexiva. Exatamente, Gabriel. Na segunda para a terceira série, a diferença é que lá na terceira série,
O que se comporta é uma visão geral, porque lá nós já vimos todos os tempos verbais. Aqui na segunda, ele dá só continuidade aos tempos verbais que não foram explorados na primeira série, e aí vai a questão do aprofundamento, né? Então, ainda nessa perspectiva de competência e habilidade, competência 2, habilidade 5, 6, 7 e 8, os conteúdos eles são trabalhados dessa forma, né? Os objetos do conhecimento, como são chamados pela atualidade. Take a closer look. Vamos dar uma olhadinha de perto, turma? Vamos lá? Dar uma olhadinha de perto? Então, ó, é a sentença onde o sujeito ele executa a ação descrita pelo verbo. Quando você ouvir isso, dizer que o sujeito executa a ação descrita pelo verbo, você está chamando isso de voz ativa. Ou tão somente active voice. Tá? Você vai visualizar que o sujeito está em primeiro momento. É ele o cara, o the tough guy. É ele que executa a ação. Ou seja, o sujeito é o elemento agente da ação. Example. Susanna ate 2 pizzas at dinner. Observe que ela comeu 2 pizzas no jantar. Quem comeu 2 pizzas no jantar? A Susanna. Ela comeu 2 pizzas no jantar. Eu tenho aqui ênfase no sujeito que praticou a ação deste verbo. Pay attention. Esse menino é o verbo comer. Tá? Comer, ou seja, é o passado de to eat. Ele é um verbo com irregularidade, não é verdade? Você tem um verbo comer. Olha a primeira casinha de moradia. Infinitivo, passado. Eaten, participo passado. Então, você já pode categoricamente dizer que ele é lá da família dos verbos irregulares, né? Ele é verbo irregular. E, nesse caso, nós temos um verbo triforme, porque ele apresenta uma forma para o infinitivo, base, né, do presente. Nós temos outra forma para o seu passado, que é ate. E nós temos uma terceira forma diferente para eaten, que é o particípio passado, que é comido. Certinho até aqui, turma? Estamos juntos. Pessoal aí do ginásio estadual Nossa Senhora de Fátima, lá de Eliseu Martins, professor Simplício Rocha. Todo mundo conseguindo concatenizar as ideias. Pessoal aí de Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins, Guariba, Jacobina, Uruçuí, tá? Gabriel lá de Belém do Pará. Você que está nos acompanhando aonde quer que você esteja right now. Ficou tranquilo até aqui, né? Então, quando se falar em voz ativa, você já sabe que se eu pegar um texto, obrigado São Gonçalo, obrigado professor Simplício, tá? Se eu pegar um texto, gente, dentro de uma situação de prova, eu já sei que eu vou estar falando da ativa, perdão, quando eu estiver enfatizando aquele que executa a ação, né, que é o elemento agente da ação, que é o sujeito. Ele é o executor da ação. E isso é importante, professor? É porque nós temos gêneros textuais, textos, tipos, que trabalham especificamente com um ou com outra voz. Tá? Por um exemplo, gente, a voz passiva, ela é uma voz muito utilizada em noticiários, por um exemplo, onde eu quero enfatizar a ação que fora praticada. Ela tem um grau de formalidade e ela deixa essa questão da impessoalidade. Então, é muito importante no repasse dessas informações. Ela é muito utilizada em manchetes de jornais, quando alguém praticou algo que foi benéfico ou maléfico, né, para chamar a atenção do seu propenso público. Tá? Então, ela é a utilização dela é de grande escala. Professor, eu suponho que a que eu mais tenho contato, até mesmo aqui no português, é a voz ativa. Sim, e eu concordo contigo. Nós utilizamos mais a voz ativa
Porque é uma voz que explicita de forma clara, direta, quem é o praticante da ação. Pronto. Certinho? Vamos aqui a mais um exemplo. We are going to watch a movie later. Gente, quem é que vai executar essa ação mais tarde? É o sujeito, tá? Ele está tranquilamente calmo, dizendo aqui, ó, ei, nós, o sujeito, nós vamos executar essa ação aí, ó. E professor, por que o senhor fez tudo isso aí, hein? Porque o tempo verbal, ele é chamado de near future. Esse futuro próximo, que serve para dizer que algo foi programado, que algo está prestes a acontecer, tá? Ele é feito com auxiliar. Esse auxiliar é o am, is ou o próprio or. Ele vai receber o going to. Na sequência vem o main verb. Depois é que vem o complemento, tá? Então, olha aqui as fases de acontecimento disso. Vamos lá. Tem auxiliar? Tem auxiliar a sentença? Tem. Quem vai ser o auxiliar? Or. Por que foi or? Por conta que o or, ele é a conjugação do verbo to be, na primeira do plural. É we are, you are, they are. Tá? Também é a conjugação do verbo to be na segunda do singular. You are. Você é. Bacana? Qual é a outra informação que eu tenho aqui? Será que ele tem esse going to, professor? Olha aqui, já me falando a caracterização de qual tempo? Near future. Olha aqui o going to, presente. Olha o going to. Vamos continuar a nossa busca incessante para ver se a estrutura ela casa bem, né? Tudo bom, pessoal de Santa Rosa? Tudo bom, Leonardo? Ó, verb. Olha aí, professor Leonardo aí comigo, né? Salvo engano, Santa Rosa do Piauí 1. Professor, será que tem esse verbo? Tem aqui, ó, watch. Olha aí, ó, watch. Muito bem. Olha a estrutura ali. Então, essa estrutura, ela é uma estrutura que quando você observá-la dentro de um texto, seja qual ele for, ele está querendo repassar a seguinte mensagem para você, que algo está prestes a acontecer, que algo foi programado, elaborado para acontecer num futuro perto, tá? Pronto, olha só. Nós vamos ver um filme mais tarde. Quando o autor colocou isso aqui para mim, ele quis repassar que essa ação ela teve um planejamento prévio, um plano. Alright? Então, por isso que nós estamos habituados a verificar esses acontecimentos aqui, meus ilustres. São mais acessíveis, a gente vê durante o nosso dia a dia, a gente utiliza isso durante o nosso dia a dia. Tá? Então, a estrutura. Quem faz a ação, né? Aí você vai dizer, quem faz a ação eu sei quem é. Quem faz a ação é o sujeito, praticante da ação. O verbo e o objeto que recebe a ação. Então, quem praticou a ação de Júlia comprou um novo livro de Game of Thrones, né? Eita, Game of Thrones nunca vai sair, ó, nunca vai sair de moda, né? Tem gente que nunca leu um livro. E tem pessoas que já leram todos e estão relendo. Tá? Então, olha só. Quem comprou foi a Júlia. Júlia é ou não é o meu sujeito? Está em evidência. O que ela fez? Ela pegou esse verbo buy, que é o verbo comprar, que é um verbo irregular. Tá? Então, bought the new Game of Thrones book. Isso aqui tudo é o nosso objeto. The new Game of Thrones book é o nosso objeto. Tá? Porque quem compra alguma coisa. Tá? Então,
comprou o quê? Comprou o novo livro do Game of Thrones. Tá aí nossa função, enfatizando tudo bonitinho, deixando aí a situação em evidência. Agora, eu vou falar das vozes mais fáceis que tem, que é a reflexiva. Raciocine aqui comigo. A reflexiva, o cidadão vai lá, ele pratica a ação descrita pelo verbo que recai nele mesmo. Então, quando eu vejo isso dentro de uma música, numa pauta publicitária, num cartoon, numa tirinha, numa charge, muito cuidado. Porque quando ele for colocar para você entender aquilo dentro de um determinado dispositivo de questão, a habilidade ela vai exigir que você tenha um certo entendimento. Tipo, eu reconheci a estrutura, aquilo ali impactou no que na língua portuguesa? Por um exemplo, entendeu? Então eu vou pegar aqui a ação do verbo. Ó, a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito. Tá, professor, isso eu já entendi. Mas, em inglês, como é que eu vou fazer isso acontecer? Calma, o sujeito, ele pratica e ele sofre os efeitos dessa ação. Então, ele é o vitimador e é a vítima ao mesmo tempo. Ele é o agente, mas também é o paciente. Então, calma, que isso não é difícil. Qual seria a estrutura? Anota aí, para você não esquecer. Eu vou ter um subject, vou ter um main verb, que é o verbo principal, e depois desse verbo principal, você vai ter o que chamamos de pronome reflexivo, que é o momento onde você se depara com o verbo reflexivo. Basicamente, você vai ler assim, ó. Quando eu tenho uma frase, eu me penteio todos os dias. Olha lá, ó, eu me penteio. Eu me penteei hoje. Tá? Eu me lavo. Eu me banho. Eu me vejo. Estão percebendo? Então, eu me, tá? Então, vai ser assim, ó. Na língua portuguesa, eu vou pegar a leitura, né, ó. Vou pegar a leitura do pronome do sujeito. Através desse pronome sujeito, eu já coloco o correspondente, pronome reflexivo. Esse pronome reflexivo vai ser conjugado de acordo com o sujeito. Ele vai ser terminado em self, se for singular, ou selves, se for plural. Olha a diferença aí. Então, de acordo com o sujeito, eu tenho uma tabelinha. É por isso que no início do ano e durante o decorrer do ano, nós trabalhamos com o estudo dos pronomes. Quem é um pronome sujeito, quem é um pronome objeto, quem é um indefinido, e assim por diante. Tá? Exatamente, Gabriel, são esses aí. Tá? Aí sim, eu tenho, caso necessário for, a presença do complemento. Então, dentro de uma estrutura verbal, eu preciso ter esse conhecimento para saber, no nosso idioma, o que é que está impactando em linhas de entendimento. Tá? E, professor, então, quando eu pego essa leitura descrita ali, né, eu me, terminado em self ou selves, ele reflete aqui, ó. No português é assim. Né? No português é assim. Vamos dar um exemplo. Olha lá. The dog can defend itself. Tá? Quando eu peguei a tradução, eu coloquei que o cão, o cachorro, o Lulu, ele pode se defender. Tá vendo? Ó? Ele pode se defender. Então, o the dog, olha lá, ele pode, né? Ele pode, olha o pode aqui, ó. Ele pode, the dog, ele pode, olha lá o se defender. Ele
pratica uma ação e ele é, ao passo de agente, ele é paciente. Certo? Eu vou dizer que my mother often talks to herself. Eu vou dizer que my mother often talks to herself. A minha mãe fala com ela sempre fala com ela mesma. Ela pratica a ação de falar com ela mesma, tá? Olha aqui, depois do verbo. O verbo aqui em questão é o verbo to talk to. Talk to, que é o verbo falar com. Tá? Olha lá. I'm talking to you. Tô falando com vocês. Eu quero dizer assim, eu me banho. Coloca assim a sentença. Eu me banho todo santo dia. Ainda bem, né? Vamos passar essa sentença aí para a forma reflexiva. Eu me banho todo santo dia, eu me banho. Não tem quando a gente diz isso no Brasil? Não é? Não tem quando a gente fala muito isso aqui na região Nordeste, né? Eita, menino sujo, olha, e é porque eu me banho todo santo dia. Esse menino vê que eu tomo uns 3, 4, 5 banhos, mas ele só vai banhar se eu pegar ali um chinelo, um cinto, né, um umbigo de boi e for para cima dele. Vai banhar, Sugismundo. O pessoal não diz isso? Então, como é que eu digo essa sentença? Perdão. Quando eu digo essa sentença assim, eu me banho todo santo dia. E professor, Binqui, olha aqui, região Nordeste, Binqui, eu já sei que Binqui é a passiva. Tá errado. Professor, aí é a ativa. Tá errado. Porque quando ele diz que eu me banho, tá? Eu exerço uma ação do verbo banhar que recai sobre mim mesmo. Então eu tenho uma coisa chamada de reflexividade, porque o verbo aí é um verbo reflexivo. Então, montando a sentença. I wash myself. I wash myself. Olha aí, ó. I wash myself. Eu me banho. I wash myself every single day. Seria uma das formas de nós traduzirmos isso. Every single day. Tá? Every single day. Então, I wash myself every single day. Eu me banho todo santo dia. E se fôssemos para reconhecer qual voz, seria isso. Uma voz chamada de voz reflexiva. Alright? Is that clear, guys and girls? People. Ficou claro, people? Vamos lá, peoplezinhos de coração. People. Professor, e o que seria isso? Bom, eu falei para vocês que quando vem aqui o verbo, né, ó, eu tenho que ter, depois desse verbo, o correspondente do praticante dessa ação. Então, se você tiver I, vai ser quem? Myself. Se você tiver o you, vai ser quem? Yourself. Tudo self, ó. Se você tiver he, vai ser quem? Himself. Tá? Se você tiver o she, vai ser quem? Herself. Se você tiver it, itself. Pronto. Isso aqui aconteceu porque você tem a primeira, a segunda, e aqui você passa a desconfiar da sua forma de singular. Tá aí. Primeira, segunda e terceira do singular. Mas, quando agora eu me deparo com we, ourselves, you, yourselves, they, themselves, eu já consigo visualizar a terminação em selves. E nesse exato momento, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural.
Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? E ao centro aqui você se depara com um verbo. Pronto. É a estrutura que chamamos de reflexiva. Pay attention to details. Atenção aí é nos detalhes. Então, vamos aqui visualizar. Voz passiva é aquela voz do verbo que está focada na ação. Então, você vai colocar aí que a voz passiva, ela está focada na ação. Fica ligadinho, stay tuned, né? Não interessando o elemento responsável pela prática dessa ação. Porque se eu tivesse interesse no praticante da ação, eu falo da ativa e não da passiva. Bacana? Só coloca aí um exemplo para nós. Olha aí. Eu estou dizendo que algo foi praticado por alguém. Quem é o praticante dessa ação? By mom. A minha mãe. Olha aqui o que chamamos de agente da passiva. E é fácil de você desconfiar disso, porque não é obrigatório, mas normalmente quando ele aparece, ele vem assim, ó, de by. Mas o antigo sujeito da voz ativa, tá? Outro desconfiômetro que os senhores vão ter é a presença desse verbo que vai conectar o novo sujeito com o verbo exercido. Então, você tem o verbo to be. Olha o verbo to be aí presente, tá? E esse verbo, ele é um verbo principal no particípio passado. Sempre vai estar no particípio passado. Bacana? Então, vamos refrescar a memória de vocês. Olha aí. O livro foi lido por mamãe em um único dia. Não é a mamãe que fica no foco, tá? Mas o que ela fez num único dia. O que foi? A leitura de um livro. Certinho? Então, vamos verificar se vocês estão prestando atenção. Nesse exemplo número 2, eu gostaria de saber, nós temos agente da passiva, sim ou não? Nesse exemplo número 2, eu tenho agente da passiva, sim ou não? No exemplo número 2. Qual foi o tempo verbal usado no exemplo número 2? Presente, passado, futuro, né? E aí? Eu tenho presente, passado, futuro. Então, vamos à primeira resposta? Bom, nós não temos agente da passiva. Tá? Eu tenho apenas aqui dizendo que todo sábado. Tá? Mas eu consigo identificar que está na passiva. Como? Quando ele colocou o auxiliar mais o verbo to be, e esse auxiliar é um auxiliar de simple future. Mas não parou por aí. Ele pegou o verbo principal e transformou esse verbo num verbo principal no particípio passado. Mesmo não tendo a agente da passiva, tá? Eu consigo visualizar a ação descrita. Tá? Então, eu vou dizer que a casa ela será limpa todo o sábado. Essa palavra every Saturday, né? Ó, todo sábado. E amanhã é o the day, né? Todo sábado. Olha aí. Todo sábado a minha casa estará. Ah, professor, então quer dizer que, mesmo que eu não tenha o agente da passiva, mas ainda assim temos condições de saber que a frase está na voz passiva, por conta que vem dois verbos ligados. É o verbo to be mais o verbo no particípio passado. Muito bem. Para que isso aconteça, eu tenho algumas transformações que eu tenho que observar. Por um exemplo. No exemplo number 1, ele disse o seguinte, drove. Isso aqui é o passado do verbo drive. O sujeito é ela, Sally. O sujeito é ela, Sally. Ela faz o papel de sujeito.
São as duas primeiras informações que eu tenho que ter, tá? Agora vamos ver a terceira informação que eu tenho. Her car. O carro dela é o meu objeto. Então, o primeiro item que eu tenho, vamos lá, o primeiro item que eu tenho diz o seguinte, que objeto da ativa, ele passa a ser sujeito na passiva. Então, eu pego aqui o objeto, transformo esse objeto em sujeito. Tá? Por que que eu vou olhar para o verbo, hein? Porque eu tenho que olhar para esse verbo e saber que ele está no passado. Porque eu preciso de um verbo chamado de to be, para ligar esse novo sujeito ao verbo principal. Tá? E por que que eu preciso desse verbo que vai conectar os dois? Porque todo verbo na voz passiva, ele está na qualidade de particípio. E por que que aí ficou was? Vamos lá. Primeiro, eu identifiquei que o verbo está no passado. Segundo, eu sei que o verbo to be no passado, ele pode ser conjugado was, se for singular, ou were, para os demais casos. Perfeito. Identificado isso, ele agora vai fazer com que o verbo principal da ativa, ele venha para a passiva no particípio passado. É assim mesmo, professor? Com certeza. Olha o verbo dirigir. Olha o verbo dirigir. Passado dele. Dirigiu. Particípio passado dele. Dirigido, conduzido. Tá? E é essa parte aqui que vai servir para a past voice. Por quê? Porque lá na passiva, o que eu tenho interesse, não é canavieira, é justamente na ação que foi praticada. É particípio. Então, the dog, né, o cachorro, olha só, ele abocanhou o braço. Então, né, o time ele foi mordido no braço pelo cachorro. Então, basicamente, eu conhecendo essas estruturas, eu conheço quem são os praticantes ou de que maneira o autor de um determinado texto procurou enfatizar uma determinada ação. Olha lá o que nós falamos sobre as estruturas. Objeto que recebe a ação, mais verbo to be. Esse verbo to be, ele vem no mesmo tempo verbal da frase da ativa. Tá? Particípio passado do verbo principal e depois você tem a preposição by e quem faz a ação. Essa partezinha aqui, ó, preposição by, mas quem faz a ação, nem sempre você vai ver. Mas ele é chamado de agente da passiva. Olha aí, agente da passiva. Ponto. Então é por isso que eu vou dizer que, olha o objeto da outra sentença, né? Eu vou dizer o seguinte, olha, na voz ativa. Júlia comprou. O que é que Júlia comprou? O novo livro, The New Game of Thrones. Ó, o novo livro. Book. Muito bem. O que é que ele fez? Primeira regrazinha, né? Primeira regra faz o seguinte. Ele pede que você pegue o objeto da ativa. Ó, objeto da ativa. Gente, esse aqui é o primeiro exemplo que eu coloquei no início da aula. Ele pega o objeto da ativa, tá? E ele vai estar presente aonde? Na voz passiva. Ele passa a ser o sujeito da... Olha aqui, ó.
sujeito da passiva. Tudo bem até aí? E professor, e agora? Eu vou sair para esse próximo tópico aqui, ó. Eu vou olhar que aqui nós temos um verbo no passado. E é através desse verbo no passado que eu vou observar a presença desse moço. Tá? E professor, mas são dois. Ou é esse, ou é esse. Eu me lembro de ter estudado isso perfeitamente. Só que ao analisarmos o novo sujeito, esse de amarelo, ele está no singular. Olha lá o livro, book. Então, The New Game of Thrones Book. O novo livro, né? Novo jogo, perdão, The New Game, o novo jogo do... tá? The New Game of Thrones Book. O novo jogo sobre o livro, né? O novo livro, novo jogo do livro Game of Thrones. Aí é o novo jogo, tá? Então, assim sendo, eu tenho a transformação. E professor, e esse verbo aqui, ele ficou do mesmo jeito do outro? Sim. Por quê? Nós temos o verbo comprar, passado dele é com essa grafia e o particípio passado dele também. Tá aí, ó. Por isso que eu utilizei as mesmas estruturas. Gente, ficou claro até aqui? Não é tão difícil, né? Agora exige muita atenção. Então vamos verificar. Verta para a voz passiva. Ele pede para você transformar da voz ativa para a voz passiva. Não é? Então, Gabriel está percebendo aí que são aulas completamente diferentes, né? Lá a abordagem era outra, aqui a abordagem já é uma completamente diferente. Tá? Então, vamos verificar quem consegue fazer essas 3 sentenças na voz passiva. Ele pede que você passe para a voz passiva. Vamos lá. Onde eu não vou ter problema? Não vou ter problema aqui. Porque se ele já está dizendo que o verbo está terminado com ED, ele já está me dizendo que o tempo verbal aqui é passado. Então, você já pode até colocar aí, ó. É um simple past. E qual é a parte boa do simple past? Os verbos regulares, o passado é igual ao seu particípio passado e pronto. Professor, eu vou ter problema aqui? Não, porque você vai trabalhar com esse mesmo will atribuído lá na situação chamada de verbo to be. Tá? Aí você agora vai lembrar que ele é irregular. Mesma coisa com esse verbo ler. Então, nós temos aqui simple past, nós temos simple future e nós temos aqui o simple present. Olha aí, ó, simple present. Muito bem. Qual é a outra informação que eu preciso transmitir a vocês para ficar show de bola? Vamos lá? O verbo repair, ele vai ficar com esse ED aí, ó. Você não vai mexer nele. O verbo to make, lembrar que o verbo make, não é, ó, o particípio passado dele vai ser made. Lembrar que o verbo ler, o particípio passado dele fica pronto. Ele é um verbo, não é? Biforme. Make, made, made. E ele é uniforme. Porque se você pegar o verbo read, 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 ele é um verbo que vai comportar a mesma grafia. Transformando esse mocinho. Transformando esse mocinho. Vamos lá. Assim. E aqui, ó, o particípio passado é repair.
sem medo de ser feliz. Tá aí. Tranquilo, participe passado. Transformações vindo, vamos lá. Tem objeto na primeira frase? Quem é o objeto da primeira frase? The car. Então, você vai pegar e colocar a primeira frase, the car. Como é que vai ficar o verbo to be? Vai ficar was. E por que que vai ficar o was? Porque quando você olhou o carro, ele está no singular. Quando você olhou o verbo, ele está no passado. Então foi por isso que ficou o was. Verbo, né, vai ficar idêntico, só que ele está no participo passado. By Marco, agente da voz passiva. Então Marco consertou o carro foi consertado, foi reparado por Marco. Esse aí, né? Esse aí é o nosso primeiro momento. Como é que ficaria então a frase 2 e a frase 3, né? A frase 2 e a frase 3. E é isso que eu quero saber de vocês. Vamos tentar fazer? Para tanto, meu diretor, deixa aí para mim, por gentileza, 2 minutinhos na tela.
Belezinha, quero agradecer aí a Pedro que colocou ali a resposta dele. Gabriel, valeu. Cadê o pessoal aí dos demais polos, das escolas? Isso aqui é um tipo de conteúdo, jovens, que a gente só aprende, né, na prática, né? A parte teórica ela vem apenas para te dar um norte de onde para onde. Mas na prática você vai começar a compreender essas inversões. Vamos lá. Na frase número 2, eu gostei muito quando vocês disseram que é great dinner tonight, né? Muito bem, ó. Vocês já perceberam que a partir daí você tem um objeto. E isso foi legal. Outro detalhe, vocês observaram que eu teria que ter, porventura, da existência de will, passando para a passiva, will be mais o verbo no particípio, made. E isso ficou estupendo, tá? Por conta disso, quem colocou que a great dinner will be made by John tonight. Ó, o tonight você não vai mexer, porque o lugarzinho dele é aí, quer dizer hoje à noite. Você não vai trabalhar com isso aí, tá? Então ficou muito bacana aí a resposta. Quem trouxe essa resposta para nós foi o Pedro. Good job, Pedro. Thank you very much for your collaboration. Bom, no segundo momento, vocês perceberam a palavra everyday Claire reads the newspaper. Quando vocês observaram a presença de jornal, já conclamaram aí a presença do verbo no presente simples por conta do S. Então, newspaper singular, você vai ter is mais o particípio do verbo que é irregular. Por isso ele vai ter essa manutenção. E aí vai terminar com by Claire. Você vai ter aí, não é? By Claire. Muito bem. Iniciando a sentença com everyday, você não vai mexer com o everyday, porque o lugarzinho dele é aqui mesmo. Everyday. Todo dia, everyday. Todo dia, todo dia. The newspaper, o jornal, é lido por Claire. Então, todo dia, Claire lê o jornal. Então, saímos do presente e fomos aí para o particípio. É a mesma grafia, porque terminamos de ver que ele é um verbo que mantém uma irregularidade. Tá? Muito bom. E no item 4, eu começaria por qual item? O item 4 e o item 5. Para tanto, vamos verificar 2 minutinhos de manutenção para o feitio da questão.
Belezinha. Pedro está ali dizendo, professor, agora eu aprendi onde fica esse everyday. Exato. Pedro, nós temos uma aula onde tem essas locuções, onde tem esses advérbios, o lugarzinho deles, entende? Então, quando lá atrás nós estudamos essa parte, é justamente para lembrar que normalmente, onde esses advérbios eles iniciam nos dando essa sinalização temporal, eles ficam lá quietinhos. Você só vai trabalhar com sujeito, verbo e objeto, tá bom? Aí não erra mais. Mas parabéns aí pela participação. O detalhe dessa frase é que você consegue ver a palavra livros e para os alunos, tá? É um conteúdo já de terceira série, onde você tem uma voz passiva e ela tem aí, com certeza, dois objetos. Mas transformando direto, eu pego o primeiro, né, o primeiro objeto. Tá aqui, ó, o objeto número 1 e trago esse objeto número 1 para cá. Ele passa a ser o meu sujeito na voz passiva. Professor, e de onde apareceu isso aqui, ó? Ele apareceu porque o verbo gave, ele é passado de give. Certinho? E de onde apareceu isso aqui? Porque é o particípio passado. Bacana? Então, se vocês colocaram até aí, ficou show de bola o acerto de vocês. Certo? Não sai daí, é só o tempo de um pequeno break. Nós já vamos voltar com mais dicas, com mais questões. Lembrando que vai ficar a tarefa para casa para a gente resolver na próxima aula.